Olá pessoal, tudo bem? Esse videozinho ele parte de uma iniciativa do curso na tentativa de facilitar a comunicação entre nós, a equipe pedagógica, e vocês. A gente sempre dá alguns recados, temos alguns momentos nos encontros presenciais para falar a respeito dos estágios, das atividades complementares, do TCC, mas são momentos bastante breves, com uma densidade de informações grande, enfim, e acabam que algumas coisas se perdem. Então esses vídeos são uma tentativa de tentar organizar mesmo essa comunicação entre nós e vocês, tá bem? Então não reparem a simplicidade do vídeo, enfim, da proposta, mas na verdade é uma primeira iniciativa nesse sentido de facilitar essa comunicação. O videozinho de hoje tem a função aí de passar algumas orientações a respeito do estágio curricular e, obviamente, ele não substitui a leitura dos manuais, do caderno de orientações iniciais que a gente encaminha para vocês, enfim, o estudo atento desses materiais é a porta, é o princípio de qualquer movimentação em relação aos estágios. Mas esse vídeo aí tenta mostrar, enfim, as imagens dos documentos, como eles são preenchidos e facilitar um pouco as coisas nesse sentido, tá bem? Então vamos lá. Em relação à documentação de estágio, a primeira coisa que vocês precisam fazer é acessar o nosso site na aba Espaço Alunos, que lá agora estão disponíveis toda a nossa documentação de estágios, tá bem? Então, os manuais, os documentos que são necessários assinar, as orientações, enfim, tá tudo disponível lá, tá bem? E aí, antes de começar a procurar uma escola, antes de começar a pensar no estágio, a ideia é que vocês estudem atentamente o manual de estágios. Com a leitura desse texto, que vocês vão ter noção de quais são os objetivos do estágio, quais são os dispositivos legais, tanto do que tange aí aos deveres dos estagiários, mas também os seus direitos, enfim, tudo que vocês precisam saber, inicialmente sobre os estágios vão estar lá sistematizados, tá bem? Então, deem uma olhada nesse material que é bastante importante. De maneira geral, dando um panorama bastante geral do estágio, o nosso estágio ele se divide em 3 modalidades. São 100 horas de estágio na educação infantil, 100 horas no ensino fundamental 1, que vai aí do 1º ao 5º ano, 6º ano para frente já é ensino fundamental 2 e não serve pra gente, e 100 anos na gestão escolar. E aí, pessoal, para que vocês possam iniciar esse estágio e ver como ele vai ser desenvolvido, a gente indica que vocês observem a tabela de procedimentos, o roteiro de estágio. Que aí eu vou abrir aqui para vocês, olha. Aqui nós temos o roteiro de estágio de pedagogia de 300 horas, e aí ele traz a divisão dessas etapas, de acordo com as tarefas que precisam ser desempenhadas na escola, tá bem? Então, olha, o estágio em gestão escolar, ele se divide em 2 etapas. A primeira etapa é a etapa 1, que é a análise do PPP, do Projeto Político Pedagógico. Muitos de vocês me procuram para saber o que tem que fazer nessa etapa, Como assim analisar o PPP? Bom, qual é a ideia geral dessa etapa? A ideia é que vocês tenham acesso ao texto do PPP da escola e, para além de ler o texto e fazer uma análise mesmo do que está escrito, então, quais são os princípios da escola, o que a escola entende por educação, como é que ela qualifica esse processo, quais são as diretrizes que esse PPP coloca para a comunidade escolar. Para além disso, a ideia é que vocês pensem um pouco e conversem com os professores e com os gestores e consigam observar como foi elaborado esse PPP, qual é a participação da comunidade escolar nesse PPP, como ele se reflete no dia a dia da escola, o que funciona, o que não funciona, o que às vezes é só estar ali no papel, mas não consegue se refletir na cultura escolar, no cotidiano escolar, enfim. E aí, a partir dessa análise desse PPP, vocês vão emitir um relatório, e isso aí vai contar 40 horas do estágio de vocês, tá bem? A outra etapa da gestão é a gestão escolar, que é a etapa 6, Então, aqui, olha, na etapa 6, vocês vão observar mesmo a gestão escolar. A ideia é que vocês estejam na gestão escolar, na secretaria, junto com os gestores, participando das reuniões pedagógicas, de tudo que for possível, atuem também na secretaria para poder entender um pouco como isso funciona dentro da escola, que é uma parte muito sensível, muito importante, mas que na verdade a gente tem pouca
né, enfim, né, os alunos, a gente quanto aluno, quanto estagiário, às vezes acaba tendo pouco acesso. E aí a ideia é que vocês participem um pouco dessa gestão escolar e aí apresentem um relatório também, né, apresentem um relatório de todo esse processo, tá bem? E aí, as outras etapas, né, elas são a observação da prática docente na educação infantil, que são as senhoras, que faz parte das senhoras da educação infantil, e a regência da educação infantil. Então, a etapa 2 e a etapa 4, que fazem parte da regência da educação, que fazem parte da educação infantil, tá? Então, tanto a educação infantil como o ensino fundamental 1 vai ser dividido em duas etapas, né? Uma etapa de observação, então, olha, vocês podem ver aqui, ó, a observação da educação infantil e a observação da prática docente do ensino fundamental 1. E aí nós vamos ter a regência, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, tá bem? E aí, a ideia dessa etapa da educação infantil e do ensino fundamental é vocês terem um momento, né, um momento de observação da sala de aula, né, que vocês vão passar lá, observando atentamente tudo que acontece, quais são as questões que vocês conseguem perceber, né, nas salas de aula, quais são as estratégias do professor, né, as metodologias, a didática utilizada, como que é a receptividade dos alunos, como que os conteúdos são trabalhados, enfim, observar tudo isso, né, na maior riqueza de detalhes possível, fazer uma análise reflexiva em torno disso. E também a ideia é que vocês consigam se organizar e ir um pouquinho para a prática, né? Então, temos dois momentos aqui de regência, certo? Que a ideia é que vocês planejem e executem atividades junto aos alunos. Então, sentem com o professor supervisor, né, que vai direcionar vocês em relação à atividade, a um tema, ao conteúdo que vai ser trabalhado, e preparem essas atividades. Em muitas escolas não tem abertura, às vezes, de dar uma aula, né, de você assumir a sala de aula em si, mas que você pelo menos possa preparar uma oficina, uma atividade para ser realizada ao longo de uma aula, ou de repente uma atividade na hora do próprio intervalo, enfim, isso aí vocês têm a liberdade para poder agir de acordo com as permissões da escola. Então, vocês vão fazer um planejamento dessa atividade, um plano de aula, que isso é um material bastante importante, né? Os nossos alunos têm objetivos bastante diversos, mas a elaboração dos planos de aula são etapas muito importantes, por exemplo, para concursos, né, para assumir algumas turmas em alguns colégios, né, enfim, então isso se dediquem um pouco a esse planejamento e aí vão para a prática e, né, consigam de fato dar essas aulas, exercer essas atividades e para poder ver, né, como é que o que entra, o que não entra na escola, qual é a forma de falar, qual é a postura do professor, né, como vocês, enquanto docentes, vão se portar na frente da sala, né, enfim, questão de entonação de voz, de preparação de atividades, a questão de captar a atenção dos alunos, enfim, tudo isso vai permear a questão da regência. E aí, essa é a nossa regência de 300 horas, né? E aqueles professores regentes da educação infantil ou no ensino fundamental 1 podem solicitar a redução de carga horária de 300 para 200 horas. Né? Então, são apenas os professores regentes, os professores auxiliares ou professores do ensino fundamental 2 ou do ensino médio, enfim, não podem solicitar essa redução de carga horária. Tá bem? Então, se você, durante o curso, é professor regente de alguma sala, né, enfim, de alguma sala da educação infantil ou do ensino fundamental, você pode solicitar, né, a redução de carga horária, preenchendo a solicitação de aproveitamento da experiência profissional. Tá? E aí essa solicitação, ela também está disponível no site, e aí você vai preencher essa solicitação aqui, olha, com seus dados, né, direitinho, vão colocar aqui a cidade correta e assinar aqui, certo? E aí, na parte de baixo, vocês vão deixar em branco, porque aí o polo vai assinar, enfim, vai deferir ou indeferir a solicitação, tá bem? E aí, olha, aqui embaixo tem a orientação de quais documentos são necessários. Então, vocês precisam entregar o xerox da carteira de trabalho ou o contrato de trabalho e uma declaração da escola, tá? Anexada aí essa solicitação de aproveitamento da experiência profissional. Para além, né, enfim, então, beleza.
já solicitei uma redução de carga horária, já comecei a ver o que eu tenho que fazer nos estágios, escolhi uma escola, como é que eu vou dar prosseguimento a isso? A partir do momento em que você tem uma escola em mente, se você não tiver nenhum tipo de relação com essa escola, enfim, não conhecer o diretor, achar que de repente vale a pena, a gente tem a autorização de estágio, que é uma carta de apresentação, que é um termo opcional que vocês podem levar até a escola para se apresentarem. Né? Então, é esse termo aqui, que também está disponível no nosso site, que daí você vai preencher aqui com o nome da cidade, né? Vai colocar o nome da escola, ou da Secretaria de Educação, enfim, né? Aqui vocês vão inserir o nome da instituição em que esse documento vai ser entregue, né? O nome da pessoa, enfim, os dados de vocês, e vão solicitar para o representante do curso assinar no módulo presencial. Então, eles vão levar esse termo preenchido no módulo presencial, a gente vai assinar para vocês, e vocês vão poder entregar na escola aí para iniciar o diálogo com a direção da escola para solicitar o estágio. Então, olha, veja bem, ele é um termo opcional, vocês não têm obrigatoriedade de trabalhar com eles não vão, esse termo não vai ficar com a faculdade, né, com a Facom, enfim. Na verdade, é para auxiliar esse processo aí de diálogo com a direção, tá bem? Aí, para além desse termo de autorização, nós vamos ter 2 termos que são essenciais que vocês coletem a assinatura em 3 vias e mande para a Facom, né, ou para a FIC, ou para a faculdade parceiro. Né, e vocês encaminhem para o polo que a gente vai redirecionar para essas faculdades. O primeiro termo que é necessário é o termo de convênio, que ele é, na verdade, um contrato firmado entre a instituição de ensino superior e a instituição concedente. Então, entre a faculdade e a escola. Esse termo, ele também está disponível no site, assim como todos eles, né? E aqui, olha, vocês vão encontrar os dados da instituição de ensino, que vocês não precisam mexer, tá bem? Tá tudo certinho. Só vão preencher o que tá aqui de rosinha. Então, vocês vão preencher os dados da instituição concedente, tá bem? E aqui, vamos solicitar a assinatura, né? Preencher aqui, assinar direitinho, colocar o nome do representante, a data, enfim, aqui tudo direitinho. E vão assinar, vão pedir, né, o representante legal da escola para assinar em 3 vias esse documento, carimbar direitinho e vai solicitar a assinatura de 2 testemunhas, que pode ser qualquer pessoa da secretaria da escola, enfim, né, pode ser qualquer pessoa, até você mesmo pode ser uma testemunha, e aí vai trazer pra gente que a partir desse momento a faculdade, esse documento vai ser encaminhado para a faculdade parceira, tá? E aí a faculdade vai analisar e vai permitir a assinatura dele, enfim, tudo direitinho, e vai voltar para vocês. Da mesma forma que o termo de convênio, nós temos o termo de compromisso, tá bem? Então, o termo de compromisso e o termo de convênio, eles são documentos imprescindíveis para a realização dos estágios. O termo de compromisso, na verdade, é um contrato firmado entre o estagiário, a instituição de ensino e a instituição concedente. Então, é aqui que vai versar especificamente sobre o seu estágio. E aí, aqui você vai fazer o download desse documento no nosso site, vai preencher aqui tudo certinho, né? Vai preencher a data, pode ser a data inicial do estágio. Então, por exemplo, você vai começar o estágio, enfim, daqui a 15 dias. Você está me entregando esse termo 15 dias antes para poder tramitar esse termo, e você vai começar o estágio no dia 25 de maio, vamos colocar aqui. Então, você vai colocar aqui, ó, 25 de maio de 2018, 19, enfim, na cidade, no estado e tal. Vai preencher com os dados da escola. E aqui, você vai preencher com os seus próprios dados, tá bem? E aí, tenha bastante atenção, leia o documento completo, porque, olha, aqui você vai ter que colocar as horas de estágio que você vai fazer por dia, né, totalizando quantas horas por mês. E aí, você tem que ter uma noção de que você não pode ultrapassar 6 horas diárias, tá bem? Então, o prazo máximo aí que você pode ter num dia de estágio são 6 horas e na semana 30 horas semanais, tá bem? E aí você vai colocar aqui, ó, a data de início e a data de término do estágio e vai incluir aqui o número da apólice do seguro, tá bem? E aí, da mesma forma que o documento anterior, vocês vão solicitar a assinatura do representante da escola,
né, vai assinar aqui, olha, muitos entregam, esquecem de assinar, né, mas vocês precisam assinar aqui e vão entregar para nós para que a gente possa avaliar o documento, encaminhar para a faculdade direitinho e esse documento possa ser assinado, tá bem? Então, a partir da assinatura, então, vocês coletaram a assinatura no termo de compromisso e no termo de contrato, né, termo de convênio, assinaram em 3 vias, encaminharam pra gente, já receberam, tá tudo certinho, podem começar o estágio, e aí vocês precisam ter atenção a 2 termos, né, durante o estágio, que é a tabela de acompanhamento, né, que vocês podem preencher a caneta diariamente, né, quais são as atividades que vão sendo desempenhadas por vocês, e vão solicitar a assinatura do professor ou do gestor. E aí, como é que funciona essa tabela de acompanhamento? Ela é uma tabela bastante simples, né? Vou dar um pouquinho de zoom aqui para poder ficar melhor para vocês verem. Mas é uma tabela bastante simples, que vocês vão colocar aqui, olha, a data do estágio. Então, por exemplo, 25, deixa eu habilitar a edição aqui. Vamos colocar aqui, ó, 25 de maio. Aí vai colocar a hora de início, por exemplo, 7 horas, a hora de término, 12 horas. Então, você entrou na escola às 7, saiu às 12. Então, o total da carga horária, então, nesse dia você assistiu 5 horas, e aí você vai colocar aqui o resumo das atividades. Então, por exemplo, nesse dia você acompanhou, foi um acompanhamento das aulas do quinto ano. E aí você pode colocar aqui, por exemplo, matemática e português. Então, das aulas de matemática e português do quinto ano. E vai solicitar o professor para assinar, tá bem? Ao final de todo o processo, vocês vão preencher aqui com o dia, enfim, com a cidade, o dia, né, do último dia de estágio, né, vai solicitar ao representante da escola para assinar, que ele vai assinar, né, o diretor vai assinar e carimbar aqui. E aí que é o total, por exemplo, somando todas essas horas aqui, né, somando todas as horas diárias que foram percorridas aí na sala de aula, deu, sei lá, 50 horas. Vocês vão colocar aqui, ó, total 50 horas. Todo esse preenchimento, ele pode ser a caneta. E aí a gente solicita que vocês preencham esse cabeçalho aqui direitinho e que faça um termo de acompanhamento para cada etapa. Então, um termo de acompanhamento para a etapa 1, para a etapa 2, 1 para 3, 1 para 4, para 5, para 6. E aí que fica mais fácil depois na conferência da equipe que vai corrigir, enfim, toda essa documentação de estágio. Para além disso, nós temos, então, durante o estágio, vocês vão preencher a tabela de acompanhamento e, ao final de todo o estágio, vocês vão produzir um relatório, né? Esse relatório, ele vai ser apresentado em forma de texto, né? Um único texto, então, é um único arquivo aí, que vai abordar o conjunto das tarefas e observações realizadas e, principalmente, o seu aprendizado. Então, você vai relatar como foi a sua experiência em cada etapa, como foi a relação das turmas, a receptividade da escola, o que você conseguiu observar de positivo, quais foram as observações negativas, né? Enfim, coisas que você viu que você não gostaria de repetir na sua prática, quais são as dificuldades, o que de legal você conseguiu ver, né, na prática desse professor, desse gestor. E, para além disso, a ideia é que você busque fazer uma reflexão da sua experiência com o apoio dos autores que foram trabalhados durante o curso e também demais autores que você possa ter contato aí durante a sua vida acadêmica, enfim. Então, produzir um texto com o máximo de detalhes possíveis, né, um texto que é descritivo, mas é que ele também aborda uma análise, né, que traz para a gente uma análise de todo esse processo de estágio, para finalizar, né, como forma aí de apresentar os resultados desse estágio, de todas as observações, tá bem? Então, isso é basicamente como deve ser organizado o estágio, né, ao longo de todo esse ano letivo, né, ao longo de toda a observação na escola, e, enfim,
essas são as informações iniciais e qualquer coisa que que tenha ficado aí pendente nesse vídeo, qualquer dúvida, procure a gente sempre por e-mail com bastante antecedência. É importante deixar claro que a tramitação dos documentos de estágio leva um tempo, então tem tempo de pelo menos um mês, né? Vocês entregam pra gente num mês e no outro mês vocês vão ter a devolutiva, né? Então, assim, busquem fazer tudo com o máximo de atenção possível e com antecedência para que para que nenhuma oportunidade se perca aí por conta de prazo ou por conta de desorganização, tá bem? No mais é isso. Bom estágio a todos!